Desde que eu diga por que está aqui. Está aqui porque sabe de uma coisa. Uma coisa que não sabe explicar, mas você sente. Você sentiu a vida inteira. Matrix? Você quer saber o que é Matrix? Matrix está em toda parte. Está à nossa volta. Mesmo agora, nesta sala aqui. Você a vê quando olha pela janela. Ou quando liga a televisão. Você a sente quando vai trabalhar. Quando vai à igreja. Quando paga seus impostos. É o mundo que acredita ser real para que não perceba a verdade. Que verdade? Que você é um escravo. Como todo mundo, você nasceu em cativeiro. Nasceu numa prisão que não pode ver, sentir ou tocar. Uma prisão para a sua mente. É preciso que veja por si mesmo. E se a história que você aprendeu na escola for uma mentira? O nosso governo é controlado por uma sociedade secreta? Bem-vindo ao mundo da conspiração, onde mentiras, segredos e objetivos escusos remetem a uma única fonte. Estamos prestes a revelar os documentos secretos que o governo insiste em esconder. Qual é o significado por trás das mensagens secretas encontradas por todos os lados na capital dos Estados Unidos? O olho que tudo vê dos Illuminati. Os teóricos da conspiração sugerem que essa sociedade secreta secular está viva e bem no século XXI, como comprovado pelos símbolos mostrados por celebridades, magnatas da indústria e até mesmo chefes de Estado. Os Illuminati dos dias modernos foram organizados por Adam Weishaupt, na Alemanha. Ele formulou planos para que seu grupo pudesse se infiltrar em todos os poderes fundamentais da sociedade, nas esferas políticas, financeiras e midiáticas no final de 1700. Quando falamos sobre os Illuminati hoje, falamos sobre a sociedade secreta mais poderosa que existe. São as pessoas que controlam tudo pelos bastidores. Poderiam os símbolos, monumentos e alinhamentos encontrados em Washington serem evidências de que os fundadores da nação acreditavam serem os extraterrestres importantes peças para o sucesso do novo governo da nação americana? O seu interesse nas estrelas e sua crença em vida alienígena estariam baseados em ideias do iluminismo ou em encontros reais com tais criaturas? Isso é apenas paranoia, ou será que os Illuminati ainda existem hoje, infiltrados nos mais altos níveis da sociedade? E se for assim, o que eles pretendem? Será que George Washington recebeu algum conhecimento secreto em Valley Forge que o ajudou a fundar a nova nação, conhecida hoje como Estados Unidos da América? Será que ele dividiu esse conhecimento com outros pais da nação, como Thomas Jefferson e Benjamin Franklin? E será que eles, por sua vez, passaram esse conhecimento adiante para aqueles que o seguiram? Se seres extraterrestres realmente estiveram presentes durante a fundação dos Estados Unidos, qual foi o motivo que os trouxe até aqui? Havia algum plano do qual não temos conhecimento? E, finalmente, será que voltarão um dia? Será que contatos com mensageiros alienígenas vêm sendo mantido em segredo por uma elite dominante ao redor do mundo por talvez centenas ou milhares de anos? Talvez evidências deste contato possam ser encontradas onde a ciência e a religião se encontram e lutam com a verdade. Ou, como alguns acreditam, tentam negá-la. Na Renascença, cientistas como Galileu e Copérnico foram excomungados, pois a Igreja Católica tinha grande interesse em controlar a informação. Então, claro, fizeram o possível para silenciar as descobertas científicas.
O problema com todas essas afirmações era que violavam um dos princípios básicos da religião na época, o de que éramos o centro da criação, de que éramos a coroa da criação, o topo da cadeia do cosmos. Cidade do México, dezembro de 1531. Segundo um relato chamado Nicama Poa, publicado em Nahuatl, a linguagem azteca, um camponês chamado Juan Diego estava andando pelo campo quando ouviu uma linda voz cantando do outro lado de uma colina. Diego subiu a colina e teve uma visão angelical. Uma mulher em roupas brancas que brilhava como o sol. Em sua aparição, ela disse: Juan Diego, sou a Virgem Maria e peço que você construa um santuário para mim nesta colina. Juan Diego caiu de joelhos e disse: Senhora, farei exatamente como me pede. Mas, segundo a história, Juan Diego não conseguiu convencer o bispo local de que tinha realmente visto a Virgem Maria. Então ele voltou à colina, onde novamente teve a visão. Ele disse: Senhora, por favor, me dê um sinal, porque ninguém acredita em mim quando digo que a vi. E ela disse: Juan Diego, abra sua manta. E então ele abriu. Aí ela encheu a manta com rosas. Ele levou as rosas ao bispo e o bispo caiu aos pés dele. Mas não foram as rosas que o fizeram crer na história de Diego. É que no meio da manta havia uma figura da Virgem Mãe. O bispo acreditou e construíram a igreja na colina. A manta existe até hoje. E apesar do frágil tecido, sua condição ficou comprovadamente intocada, apesar dos efeitos do tempo. Você pode ir à igreja hoje e ver a manta na parede. Ela não se degradou apesar dos mais de 400 anos ali, apesar de ter havido um incêndio e de ter havido uma explosão que entortou, comprovadamente, uma cruz de ferro. Mas a manta, ao lado da cruz, ficou intacta. Seria a imagem sagrada realmente evidência de uma visita da Virgem Maria? Ou haveria outra explicação sobrenatural? Além de a manta ficar inexplicavelmente intacta por centenas de anos, quem a estudou encontrou outras qualidades inexplicáveis. A mais bizarra está nos olhos da imagem. Com largura de 7 a 8 milímetros, o que se vê dentro dos olhos é um mistério extremamente enigmático. Parece que há pessoas ou personagens na pupila dos olhos. O rosto das pessoas que estavam ali quando a manta foi marcada por Nossa Senhora de Guadalupe em 1531. Mas se Nossa Senhora de Guadalupe realmente tiver origem extraterrestre, ela veio de um reino celeste ou de outro lugar? Não só os teóricos creem que a visão de Juan Diego foi um encontro extraterrestre, mas até membros da igreja dizem que houve algo mais do que uma experiência religiosa. Nossa Senhora de Guadalupe é decididamente uma visitante celeste. De fato, ela disse que protegeria quem a venerasse naquela igreja. Isso significaria endeusar Maria, quando a Bíblia é muito clara. Então, qualquer ser extraterrestre que peça veneração ou respeito pode ser um anjo de Deus. Juan Diego pode ter testemunhado não só uma aparição, mas de fato viu um extraterrestre vivo, que veio por algum tipo de tecnologia avançada e cuja missão era incutir fé espiritual e anseio pelo divino. Pode ser que algumas das visões religiosas mais significantes da história tenham sido produzidas na verdade por alienígenas em missão secreta, mas são parte de uma agenda extraterrestre que está em execução na Terra há milhares de anos. Sabemos que há muito mais coisas envolvidas,
Os arquivos do Vaticano, quando forem abertos, revelarão um número extraordinário de detalhes. Segundo pesquisadores, os arquivos secretos do Vaticano contêm evidências ocultas ligadas ao milagre de Fátima. Foi aqui, em 1917, que 3 crianças alegam ter recebido mensagens de uma pessoa que alguns teólogos católicos acreditam ser a Virgem Maria. Neste evento, crianças viram uma aparição que disseram ser a Virgem Maria. Então 70 mil pessoas vieram a este mesmo pasto. E as pessoas alegaram ter visto um disco de prata girando. A Igreja Católica, por um longo período de tempo, não reconheceu o evento de Fátima ou o que ocorreu às crianças. Os extraterrestres deram às crianças uma mensagem telepática, dizendo: vocês não estão sozinhos neste planeta. Nós estamos aqui há milhares de anos, estamos observando vocês. Por favor, preparem a humanidade, pois iremos retornar. Todo este episódio de Fátima foi para o Vaticano. As crianças receberam 3 mensagens e o Papa se recusou a revelar a terceira mensagem. A terceira mensagem provavelmente fala sobre a vida extraterrestre. Isso foi sensacional, porque, para mim, ele se negou a divulgar esta mensagem específica, e foi exatamente o que o Papa fez. E eu me pergunto por quê? Alguns alegam que o milagre de Fátima é um dos muitos eventos que descrevem a visita de mensageiros alienígenas. Pesquisadores também destacam as vozes ouvidas por Joana d'Arc, as visões através de Lourdes por Bernadette Soubirous e as inúmeras histórias relatadas na Bíblia hebraica, em que eventos similares são descritos. Talvez o Vaticano saiba muito mais sobre a vida no universo do que alega. Mas será que a crença na vida extraterrestre questiona a onipotência de um ser supremo? É claro que o Vaticano sabe sobre a vida alienígena, mas sugerir que, porque existem extraterrestres, não existe um Deus, é uma absoluta besteira. O que parece é que há uma espécie de plano montado. Uma mão oculta da história que manipula os eventos. Parece que estamos interagindo com uma civilização alienígena e estamos experimentando os frutos do que estão nos oferecendo. Porque nossa história está sendo inteligentemente conduzida e levada para um determinado resultado. Mas se os alegados encontros alienígenas são evidência da interferência de extraterrestres nas coisas humanas, qual é o seu propósito? Monte Sinai, século XV a.C. Pelo livro do Êxodo da Bíblia, foi no alto desta montanha sagrada que Moisés se encontrou com outro tipo de entidade extraterrestre. Há uma lenda interessante que provém exatamente daqueles tempos. Então, quando Moisés subiu ao Monte Sinai para falar com Deus, uma nuvem desceu do céu e alguém disse que Moisés entrasse na nuvem para subir até Deus. Uma porta se abriu na nuvem e Moisés entrou. A porta se fechou e ele subiu. O Senhor desce do céu com fumaça, fogo, muito barulho, estremecendo tudo. Todas as religiões falam da mesma cena. Usam nomes diferentes e as versões mudam. Mas a história base é sempre igual. Alguém desce entre barulho, fumaça e fogo. Os humanos nunca entenderam o que era aquilo e sempre interpretaram mal. E acreditaram que era Deus, ou os deuses. É uma interpretação equivocada. Tenho certeza absoluta, não tenho dúvida de que fomos visitados por seres do espaço. Será possível que as histórias de deuses e anjos descendo dos céus não sejam eventos divinos, mas visitações extraterrestres? E se for assim,
estarão mesmo dirigindo o nosso futuro? É possível que os extraterrestres não queiram interferir diretamente em nossa sociedade, mas queiram nos conduzir dos bastidores. E mesmo que tenham de nos empurrar para certas direções, devemos sentir que nós mesmos estamos fazendo as coisas, mesmo que esteja havendo condução extraterrestre. Eles continuam se comunicando com humanos através de sonhos ou visões ou outros meios de comunicação indireta, para nos orientar, mas para dar esta orientação sem interferir materialmente. Será possível que tenham se retirado de nossa realidade porque devemos nos modernizar? Pode ser que o propósito seja nos dar a oportunidade de segui-los, sem sermos forçados. Porque se fôssemos forçados, simplesmente os veneraríamos como deuses e não aprenderíamos nada. Mas fazendo tudo nós mesmos, fazemos nosso caminho. De fato, fazemos nossa experiência ascensional e nos tornamos mais como eles no processo. Será que a vida na Terra vem sendo influenciada por encontros alienígenas há milhares de anos? Será que as visões divinas, os sonhos proféticos e as aparições de OVNIs são sinais de que somos manipulados por uma raça mais avançada? Será que esses encontros não são para que eles nos conheçam, mas para que nós conheçamos a eles? E se for assim, para onde estariam nos conduzindo? Talvez estejamos nos aproximando de nosso destino final. E chegando lá, voltemos a ser reunidos a nossos ancestrais alienígenas. Eu imagino que deva estar se sentindo um pouco como Alice, escorregando pela toca do coelho. Eu acho que sim. Vejo isso em seus olhos. Esta é a sua última chance. Depois disto não haverá retorno. Se tomar a pílula azul, fim da história. Vai acordar em sua cama e acreditar no que você quiser. Se tomar a pílula vermelha, fica no País das Maravilhas. E eu vou mostrar até onde vai a toca do coelho. Lembre-se. Eu estou oferecendo a verdade, nada mais. No auge da Guerra Fria, um objeto não identificado teria caído nas areias do deserto. O que restou dele teria sido mandado para a instalação mais secreta dos Estados Unidos, a Área 51. Mas só 45 anos depois, em 1998, um engenheiro militar aposentado, Bill Uhlhaus, decidiu fazer uma espantosa afirmação. Os militares não tinham apenas tecnologia extraterrestre, tinham também um alienígena vivo. Uhlhaus disse que trabalhava num laboratório secreto, supostamente nas montanhas Papus, da Área 51, em Nevada. E que, desde 1953, o governo americano tinha um alienígena insetoide trabalhando com ele. Seu nome era J-Rod. J-Rod, supostamente, foi quem ajudou os militares a entender e reproduzir o incrível sistema de energia e a tecnologia futurista que foi combinada e criada para a nave de Kingman. Pouco depois da revelação de Bill Uhlhaus, o microbiólogo Dan Burish confirmou suas afirmações. Mas segundo Dan Burish, J-Rod dizia que não era uma alienígena e divulgou algo ainda mais chocante. Esse alienígena insetoide, J-Rod, disse que, na verdade, tinha vindo do nosso futuro. E que em algum ponto do futuro próximo aconteceria uma catástrofe neste planeta. E
boa parte da humanidade seria destruída. E a humanidade se dividiria em duas espécies diferentes. Uma das espécies viveria sob a terra. E nesse ambiente desenvolveriam traços insetoides. E é exatamente o que as lendas Hopis, Zunis e até Navarros dizem. E que durante o período de transição entre o terceiro e quarto mundos, o mundo da superfície de hoje não era habitável. E eles tiveram que descer como formiga. E temos que nos perguntar se talvez J-Rod seja, na verdade, um ser humano insetoide vindo do nosso futuro. Uma força incrível. Seria a criação de um super-humano, indestrutível, invencível. Uma inteligência superior. O objetivo final é se tornar um deus imortal. E a capacidade de se reproduzir. Seria uma consciência robótica que se transformou em algo que consideraríamos uma pessoa. Mas essa obsessão com a criação de seres humanos artificiais aponta para o futuro da humanidade ou para seu passado? É possível que outra civilização já tenha feito a mesma coisa centenas de milhares de anos antes de nós. Talvez estejamos vivendo num universo onde as verdadeiras inteligências sejam robôs. É muito interessante como a máquina chega a ser bem semelhante ao corpo. Se você ferir certas partes do cérebro, o corpo quebra como uma máquina. Você pode lesionar um tendão ou uma junta e essa parte da máquina não funciona mais. Então nós temos que encarar a possibilidade de que a vida não seja necessariamente o que pensamos que é. Existe a possibilidade de que, se criarmos computadores com complexidade suficiente, a consciência possa dar vida a uma substância inanimada. Assim, seria uma consciência robótica que se transformou em algo que consideraríamos uma pessoa. História antiga após a história antiga, vemos referências a extraterrestres que procuravam influenciar o corpo humano para aumentá-lo, sobretudo com a tecnologia. Com o movimento transhumano atual, temos que nos perguntar se isso pode fazer parte de um plano extraterrestre para influenciar a humanidade através da implantação de tecnologia no corpo humano. E se for assim, qual é o propósito? Serve para acelerar as nossas habilidades ou é um esforço para controlar a humanidade? Só o tempo dará uma resposta a essas perguntas. É possível que seres de outro mundo estejam levando a humanidade não só a evoluir na Terra, mas também a se juntar a eles nas estrelas como entidades não biológicas? E a nossa dependência crescente de computadores, celulares, internet e até partes do corpo sintéticas poderiam integrar um vasto plano extraterrestre, fazendo com que os seres humanos se tornem cada vez mais parecidos com a tecnologia da qual somos tão dependentes? Talvez o destino da humanidade não seja ter um contato imediato com os antepassados, mas com os nossos eus do futuro. E quando esse dia chegar, os seres humanos, como conhecemos, talvez sejam considerados mais do que sistemas operacionais obsoletos. Ninguém acredita em mim quando digo que a vi.
E ela disse, Juan Diego, abra sua manta. E então ele abriu. Aí ela encheu a manta com rosas. Ele levou as rosas ao bispo e o bispo caiu aos pés dele. Mas não foram as rosas que o fizeram crer na história de Diego. É que no meio da manta havia uma figura da Virgem Mãe. O bispo acreditou e construíram a igreja na colina. A manta existe até hoje. E apesar do frágil tecido, sua condição ficou comprovadamente intocada, apesar dos efeitos do tempo. Você pode ir à igreja hoje e ver a manta na parede. Ela não se degradou apesar dos mais de 400 anos ali, apesar de ter havido um incêndio e de ter havido uma explosão que entortou, comprovadamente, uma cruz de ferro. Mas a manta, ao lado da cruz, ficou intacta. Seria a imagem sagrada realmente evidência de uma visita da Virgem Maria? Ou haveria outra explicação sobrenatural? Além de a manta ficar inexplicavelmente intacta por centenas de anos, quem a estudou encontrou outras qualidades inexplicáveis. A mais bizarra está nos olhos da imagem. Com largura de 7 a 8 milímetros, o que se vê dentro dos olhos é um mistério extremamente enigmático. Parece que há pessoas ou personagens na pupila dos olhos. O rosto das pessoas que estavam ali quando a manta foi marcada por Nossa Senhora de Guadalupe em 1531. Mas se nós... Deixe que eu diga por que está aqui. Está aqui porque sabe de uma coisa. Uma coisa que não sabe explicar, mas você sente. Você sentiu a vida inteira. Matrix? Você quer saber o que é Matrix? Matrix está em toda parte. Está à nossa volta. Mesmo agora, nesta sala aqui. Você a vê quando olha pela janela. Ou quando liga a televisão. Você a sente quando vai trabalhar. Quando vai à igreja. Quando paga seus impostos. É o mundo que acredita ser real para que não perceba a verdade. Que verdade? Que você é um escravo. Como todo mundo, você nasceu em cativeiro. Nasceu numa prisão que não pode ver, sentir ou tocar. Uma prisão para a sua mente. É preciso que veja por si mesmo. E se a história que você aprendeu na escola for uma mentira? O nosso governo é controlado por uma sociedade secreta? Bem-vindo ao mundo da conspiração, onde mentiras, segredos e objetivos escusos remetem a uma única fonte. Estamos prestes a revelar os documentos secretos que o governo insiste em esconder. Qual é o significado por trás das mensagens secretas encontradas por todos os lados na capital dos Estados Unidos? O olho que tudo vê dos Illuminati. Os teóricos da conspiração sugerem que essa sociedade secreta secular está viva e bem no século XXI, como comprovado pelos símbolos mostrados por celebridades, magnatas da indústria e até mesmo chefes de Estado. Os Illuminati dos dias modernos foram organizados por Adam Weishaupt, na Alemanha. Ele formulou planos para que seu grupo pudesse se infiltrar em todos os poderes fundamentais da sociedade, nas esferas políticas, financeiras e midiáticas no final de 1700. Quando falamos sobre os Illuminati hoje, falamos sobre a sociedade secreta mais poderosa que existe. São as pessoas que controlam tudo pelos bastidores.
Poderiam os símbolos, monumentos e alinhamentos encontrados em Washington serem evidências de que os fundadores da nação acreditavam serem os extraterrestres importantes peças para o sucesso do novo governo da nação americana? O seu interesse nas estrelas e sua crença em vida alienígena estariam baseados em ideias do iluminismo ou em encontros reais com tais criaturas? Isso é apenas paranoia, ou será que os Illuminati ainda existem hoje, infiltrados nos mais altos níveis da sociedade? E se for assim, o que eles pretendem? Será que George Washington recebeu algum conhecimento secreto em Valley Forge que o ajudou a fundar a nova nação, conhecida hoje como Estados Unidos da América? Será que ele dividiu esse conhecimento com outros pais da nação, como Thomas Jefferson e Benjamin Franklin? E será que eles, por sua vez, passaram esse conhecimento adiante para aqueles que o seguiram? Se seres extraterrestres realmente estiveram presentes durante a fundação dos Estados Unidos, qual foi o motivo que os trouxe até aqui? Havia algum plano do qual não temos conhecimento? E, finalmente, será que voltarão um dia? Será que contatos com mensageiros alienígenas vêm sendo mantidos em segredo por uma elite dominante ao redor do mundo por talvez centenas ou milhares de anos? Talvez evidências deste contato possam ser encontradas onde a ciência e a religião se encontram e lutam com a verdade. Ou, como alguns acreditam, tentam negá-la. Na Renascença, cientistas como Galileu e Copérnico foram excomungados, pois a Igreja Católica tinha grande interesse em controlar a informação. Então, claro, fizeram o possível para silenciar as descobertas científicas. O problema com todas essas afirmações era que violavam um dos princípios básicos da religião na época, o de que éramos o centro da criação, de que éramos a coroa da criação, o topo da cadeia do cosmos. Cidade do México, dezembro de 1531. Segundo um relato chamado Nicama Poa, publicado em Nahuatl, a linguagem azteca, um camponês chamado Juan Diego estava andando pelo campo quando ouviu uma linda voz cantando do outro lado de uma colina. Diego subiu a colina e teve uma visão angelical. Uma mulher em roupas brancas que brilhava como o sol. Em sua aparição, ela disse: Juan Diego, sou a Virgem Maria e peço que você construa um santuário para mim nesta colina. Juan Diego caiu de joelhos e disse: Senhora, farei exatamente como me pede. Mas, segundo a história, Juan Diego não conseguiu convencer o bispo local de que tinha realmente visto a Virgem Maria. Então ele voltou à colina, onde novamente teve a visão. Ele disse: Senhora, por favor, me dê um sinal, porque ninguém... Nossa Senhora de Guadalupe realmente tiver origem extraterrestre. Ela veio de um reino celeste ou de outro lugar? Não só os teóricos creem que a visão de Juan Diego foi um encontro extraterrestre, mas até membros da igreja dizem que houve algo mais do que uma experiência religiosa. Nossa Senhora de Guadalupe é decididamente uma visitante celeste. De fato, ela disse que protegeria quem a venerasse naquela igreja. Isso significaria endeusar Maria, quando a Bíblia é muito clara. Então, qualquer ser extraterrestre que peça veneração ou respeito pode ser um anjo de Deus. Juan Diego pode ter testemunhado não só uma aparição, mas de fato viu um extraterrestre vivo, que veio por algum tipo de tecnologia avançada e cuja missão era incutir fé espiritual e anseio pelo divino. Pode ser que algumas das visões religiosas mais significantes da história tenham sido produzidas na verdade por alienígenas em missão secreta, mas são parte de uma agenda extraterrestre
que está em execução na Terra há milhares de anos. Sabemos que há muito mais coisas envolvidas. Os arquivos do Vaticano, quando forem abertos, revelarão um número extraordinário de detalhes. Segundo pesquisadores, os arquivos secretos do Vaticano contêm evidências ocultas ligadas ao milagre de Fátima. Foi aqui, em 1917, que 3 crianças alegam ter recebido mensagens de uma pessoa que alguns teólogos católicos acreditam ser a Virgem Maria. Neste evento, crianças viram uma aparição que disseram ser a Virgem Maria.